Olá, hoje daremos continuidade à nossa série de exposições sobre os 7 brados do Salvador na cruz, baseados na obra de Arthur W. Pink, disponível no site monergismo.com. Até hoje, nós já vimos as 4 primeiras expressões, os 4 primeiros brados do Salvador na cruz. Estamos caminhando para o fim. Chegamos já na segunda metade de todas as expressões e hoje nós falaremos sobre a mais curta das orações proferidas pelo Salvador, a mais curta das sentenças, a sua expressão mais singela no sentido de tamanho ou quantidade de palavras, mas não menos importante em termos de significado, de profundidade e de aprendizagem. Hoje nós veremos a palavra que expressa tanto o sofrimento quanto a real humanidade, a intensa agonia, tudo aquilo que envolveu a crucificação. E não é de nos surpreender que esta expressão tenha vindo logo após o Senhor perceber, sentir, experimentar o desamparo da parte de Deus. O desamparo destinado para aqueles que não são alcançados por sua graça, que não são redimidos pela sua obra e que, portanto, não se submetem ao seu senhorio, à sua grandeza e à sua majestade. Hoje nós veremos o quinto brado, palavra de sofrimento. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ilumina as nossas mentes, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar através deste quinto brado do Salvador na cruz. Abre o entendimento de fato, nos permita percebermos a grandiosidade desta expressão tão terrível que demonstra todo o sofrimento do nosso Senhor sobre a cruz, mas que é de suma importância para a nossa redenção, para que nele nós não soframos aquilo que ele sofreu, para que nele tenhamos sido substituídos no que diz respeito a recebermos o juízo e a justiça do Senhor por causa dos nossos pecados. Ilumina-nos, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta expressão, como eu disse, ela é a mais curta de todas. De tudo que Jesus proferiu na cruz, ele diz: tenho sede. Uma palavra simples, uma expressão nossa do dia a dia, principalmente quem vive em regiões muito quentes ou as que estão há muito tempo sem beber água, depois de algum tipo de exercício, de algum tipo de rotina que levou à exaustão, ao cansaço, e produz em nós esse estado de sede, e nós sentimos sede e corremos para junto da fonte de água, né, para matar a nossa sede. Muito embora existam alguns que vão preferir saciar a sede com outras coisas que não seja a água, como refrigerantes, sucos e tantas outras bebidas que nós temos, mas nenhuma delas substitui a principal bebida que alivia a nossa sede, que é a água. O nosso Senhor, o nosso Salvador, passou por um momento como este. Estando na cruz, depois de já ter manifesto o seu perdão, a sua salvação, a sua afeição e a sua angústia por meio dos brados anteriores que ele havia proferido, neste ele mostra, ainda que em rápidas palavras, todo o seu sofrimento. Vendo o Senhor que estava tudo consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Temos aqui uma prova da humanidade de Cristo. Assim como ele era Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
era verdadeiro em sua humanidade. A primeira parte do que eu disse, ser Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, nós encontramos registrado no Niceno, que oficialmente a Igreja Presbiteriana não adota como parte dos seus credos, porém se baseia nela também como uma exposição histórica das doutrinas que são compiladas e depois reproduzidas naquele que ficou conhecido como credo apostólico. E o fato de Jesus, no ato da encarnação, ter tornado-se homem e permanecer sendo Deus, esvaziado de parte da sua glória, como o apóstolo Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, não fez com que nem deixasse de ser Deus, e João vai dizer isso muito claramente no primeiro capítulo do seu evangelho, dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e permaneceu sendo. Ele, no momento da encarnação, nos revelou, nos mostrou a glória como o unigênito do Pai, porém, a sua divindade não anulou a sua humanidade e vice-versa, de maneira que tudo aquilo que Cristo sofreu em sua humanidade verdadeiramente. Tudo que ele passou não era simplesmente um fingimento, uma teatralização da parte do Cordeiro de Deus, mas era verdade, era real. E quando Jesus está sob a cruz, diante daquele intenso sofrimento, daquela intensa agonia, daquela dor que ele experimentou, já depois de mais de 3 horas pendurado no madeiro, o Senhor profere tais palavras, dizendo: tenho sede, mostrando sutilmente a sua humanidade e a verdade que havia na sua humanidade. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, vão nos dar um retrato a respeito disso. O apóstolo Paulo nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Perceba, verso de número 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Senhor estava sobre a cruz. O Senhor, que subsistia na forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana, veio ao mundo e passou por todos os estágios da humanidade. Foi bebê, tornou-se uma criança, atingiu a sua juventude, tornou-se adulto. Teve todas as responsabilidades pertinentes a um ser humano. Teve as necessidades pertinentes de um ser humano. Um ser humano perfeito, em perfeita comunhão com Deus. Mas as Escrituras vão nos revelar que ele teve fome, que ele teve sede, que ele chorou, que ele se entristeceu, que ele dormiu, adormeceu, também precisou na sua humanidade, tendo a necessidade de descansar e repor as suas energias. E agora, quando ele está diante da cruz, agora quando ele está no momento derradeiro do seu ministério, estando agora naquele que era o cumprimento de todas as profecias veterotestamentárias a respeito do seu ministério, e que era o objetivo da sua encarnação, ele nos dá uma verdadeira prova da sua humanidade. Não era Deus fingindo, não era alguém que não estava sentindo, que estava ali simplesmente
realizando de maneira hipócrita as dores e sentindo, sofrendo tudo aquilo de maneira superficial. Pelo contrário, as suas chibatadas, as cusparadas que ele levou, os espinhos colocados sobre a sua cabeça em forma de coroa, absolutamente tudo, incluindo os cravos que o prendiam na cruz. Tudo isto era real, tudo isto era verdadeiro, porque ele era homem, ele estava como verdadeiro homem, ele havia assumido plenamente todas as faculdades humanas em perfeita retidão, em perfeita santidade, em perfeita comunhão com Deus, fazer aquilo que o primeiro Adão não fez. O primeiro homem, o nosso pai original, pecou, decaiu, cedeu aos seus desejos, usou do seu livre-arbítrio, e nesse sentido cremos no livre-arbítrio que cessou com Adão, que é a possibilidade de agir contra a sua natureza. Ele foi criado perfeito e santo, e podendo agir contra a sua natureza, ele agiu, ele usou do seu livre-arbítrio e agiu de maneira pecaminosa, sentenciando todos a partir dos nossos pais originais a perdermos o livre-arbítrio, a perdermos não o direito de escolher entre ir para a direita ou esquerda, entre vestir azul ou vermelho, mas perdemos o direito de agir, o poder de agir contra a nossa natureza. Porém, Cristo, sujeito à natureza humana, venceu, suportou, sentiu, triunfou, verdadeiro homem que era, em perfeita comunhão com o Pai. Ao bradar, tenho sede, Jesus prova a sua humanidade. Tenho sede. Vemos aqui a intensidade do seu sofrimento. A tristeza em sua alma o fez sofrer em seu corpo. Os textos dos evangelhos que narram os momentos anteriores à sua prisão, quando ele vai para o monte orar, diz que havia tristeza até a sua alma por causa do momento que se aproximava. Vimos já que por causa disso o seu suor se transformou em sangue, por causa da angústia, da agonia que estava dominando o seu ser, por causa do peso dos nossos pecados e por causa da seriedade do momento que viria a seguir, que é do qual nós estamos baseados, que é o momento da crucificação. Quando Jesus exclama, brada dizendo: tenho sede, nós temos pintado de maneira real o quadro do seu sofrimento. O profeta Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 5, nos diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que o profeta Isaías havia dito então, meus irmãos? Isaías havia descrito a intensidade do sofrimento dele. De fato, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não no sentido das doenças humanas que nós temos, não no sentido de que não seremos acometidos de nenhum problema de saúde, mas a enfermidade da alma, aquela que leva a morte espiritual, que causa separação entre nós e o nosso Deus. Esta enfermidade ele levou sobre si, e todas as nossas dores por causa deste ato, por causa desta condição, ele levou sobre si. Por causa disso, ele era aflito, ferido de Deus e oprimido, porque assumiu aquilo que estava destinado para nós. Foi ele traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades.
O seu sofrimento era intenso, não era fingimento, não era brincadeira. Não era um sofrimento por causa de um dia em intensa atividade física. Não era um sofrimento porque estava numa região extremamente quente ou numa época extremamente quente e os seus lábios estavam ressecados, havia necessidade de repor água para aliviar e saciar aquela sua necessidade pontual. O que levou o nosso Senhor a sentir sede era a intensidade do seu sofrimento, a realidade daquilo que ele estava passando, a dor daquele momento. Afinal de contas, Lucas, no capítulo 22, verso 44, vai nos dizer que lá no Getsêmani, antes deste momento, se preparando para a sua prisão, o seu suor se transformou em sangue, dada a pressão, dada a angústia, o sofrimento e a tristeza por causa da cruz. E agora ele estava na cruz. Se antes suou sangue por causa do que viria a seguir, imagine quando aquilo que naquele momento era ainda futuro já havia chegado e já estava acontecendo. A sua dor e o seu sofrimento eram reais. E antes que nós pudéssemos dizer, mas a agonia era interna, o seu sofrimento era interno, era a sua mente, era a sua alma extremamente pesada por causa da responsabilidade de levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o livro de Provérbios, no capítulo 17, verso de número 22, nos diz o seguinte: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O salmista, no Salmo de número 32, depois de confessar os seus pecados, lá no Salmo 51, ele chega a uma reflexão sobre o que ele viveu estando antes da sua confissão, estando em efetivo pecado. E no verso de número 3 ele diz o seguinte, do Salmo 32: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Não é a primeira vez que as Escrituras deixam claro para nós que sofrimentos da alma se expressam, se revelam no nosso corpo, se manifestam no nosso corpo. Aliás, se nós pensarmos aí nas doenças psicológicas do nosso tempo, sejam quais forem, dentre as quais eu destaco principalmente a depressão, nós vamos ver que as dores da alma, as tristezas da alma se refletem mesmo no nosso corpo, produzem sintomas, produzem outros problemas, são somáticos ou psicossomáticos, causando problemas físicos por causa de problemas da alma, por causa de tristezas profundas. Com o nosso Senhor não foi diferente. A intensidade do seu sofrimento fez com que o seu corpo sentisse de uma maneira tão intensa e tão real que os seus lábios ressecaram, e a única coisa que ele disse nesse momento, depois de experimentar o desamparo da parte de Deus, foi sede, e bradou dizendo: tenho sede. O seu sofrimento era intenso. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Aqui vemos, irmãos, a reverência do nosso Senhor pelas Escrituras. Ele proferiu tais palavras para que se cumprisse as Escrituras exatamente do jeito que se havia predito. Interessante observar que cada uma das palavras tem nos revelado que o Senhor estava cumprindo o que a lei de Deus, o que a palavra de Deus efetivamente dizia. Seja por princípio, seja por profecia, até agora ele cumpriu exatamente, ilustrou exatamente o que o texto sagrado dizia, e esta expressão não foi diferente.
Há aqui uma referência de salmos messiânicos, quando Davi também diz que no seu sofrimento teve sede, lhe deram fel, e aqui não é o fel, era o vinagre, mas o sentido é o mesmo. No seu sofrimento não lhe deram água, não lhe deram a beber algo que aliviasse a sua sede, mas pelo contrário, lhe deram o que havia de pior. Mas percebam que o Senhor Jesus, vendo que já estava consumado, mas faltava um pequeno detalhe, faltava se cumprir a Escritura no que se dizia a respeito desta sede. Por isso é que ele diz: tenho sede, revelando para nós não apenas o seu conhecimento, mas a sua reverência pelas Sagradas Escrituras. Ele amava, se deleitava na presença de Deus. Aliás, na sua oração sacerdotal, o próprio Jesus vai dizer que havia proferido tais palavras para que o seu gozo no seu povo fosse completo. O próprio Jesus havia deixado muito claro para os seus discípulos que o seu prazer, a sua vontade era cumprir exatamente de seu Pai. Isso é interessante porque corrobora com que quando nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no com os ímpios, não são pecadores, nem está na roda que medita de noite. O prazer dos Jesus era tato quando ele, encarnação da palavra, e não poder, e o seu prazer transcende, de maneira que diante do seu sofrimento intenso, mesmo diante da estava sofrendo, ele ainda exatamente Deus dizia, as profecias a respeito daquele momento, e por causa disso, por causa do conhecimento a respeito de Deus, do seu prazer de Deus, é que ele profere as palavras. Lembremos ainda de que Moisés, servo do Senhor, era morto, e agora o Senhor chama Josué para assumir a função de liderar o povo e adentrar na terra prometida, e Deus também a Josué algo no mesmo sentido, de ter prazer na lei de Deus. Josué capítulo 1, versos 7 diz o seguinte: tão somente forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido que andares. Não cesses de falar este livro da lei, antes medita nele dia e noite, cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Senhor Jesus, também sendo conhecido nas últimas profecias de Josué,
este momento lembrado daquilo que faltava para se cumprir. A sua mente, e neste Deus disse ao Instituto de Moisés, tomou cuidado de fazer tudo que estava escrito. Até mesmo fez por causa da sua reverência pelas Escrituras, por causa do seu amor à palavra de Deus, do seu conhecimento a respeito da palavra, mas sua submissão a esta palavra que nos revela outro detalhe. Aqui vemos a total submissão do Senhor à vontade do Pai. Quando esteve no monte, no Getsemane, orando, Jesus já havia dito: tua vontade seja feita como tu queres e não como eu quero. Neste momento que Jesus abre a cruz e profere esta palavra, ele simplesmente se submete à vontade do Pai. Por quê? Porque sendo o Senhor dos céus, ele não precisava estar na cruz, e estando lá poderia simplesmente ser. Poderia fazer brotar água como fizera outrora enquanto o povo caminhava peregrinando pelo deserto, que teve água saindo de rochas. Poderia, pela sua majestade, pela sua grandeza, fazer qualquer coisa para saciar esta sua necessidade. Porém, ele se submete à vontade do Pai para cumprir o que as desejam, e podendo fazer, podendo suprir a sua necessidade, prefere não fazer, mas se colocar debaixo da vontade do Pai. Assim como Paulo nos diz em Filipenses, e nós já lemos, não julgou com os igual a Deus, esvaziou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Interessante porque aqui Jesus ilustra para nós um dos maiores conceitos para os seus Jesus proferidos por ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi exatamente o que ele fez. Ele negou na sua vontade os seus desejos, a sua vontade, o seu poder em resolver aquela situação, tomou a e fez o que precisa ser feito em total, completa e indiscutível obediência ao Pai. Não questionou, não murmurou, como a maioria de não porque, sendo Deus, aquilo não era real, pelo contrário, nós já dissemos, ele estava ali na sua humanidade, aquilo era real, a sua dor, o sofrimento era real, mas ele se submete à vontade que isso custasse a sua dor, ainda que aquilo custasse aquele presente momento. Lembremos aqui sofrimento no tempo presente, que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo também diz nesse sentido, porque o sofrimento que ele estava passando naquele momento em nada glória que estava reservada para o momento da sua ressurreição e ascensão aos céus, que aí o livro de Apocalipse de Judá se levantou para esmagar a cabeça da serpente, destronar todo o principado indiscutível e irreversível. A glória que estava para ser revelada era um momento no tempo presente.
maior do que aquele momento de sofrimento que, embora real, embora intenso, é um fim em si mesmo. As devidas proporções, motivo de toda alegria o passar por vários sofrimentos, várias provações. Não porque nós gostamos de sofrer, longe disso, muito melhor do que a prova. A pena. Isaías continua. Por isso, Cristo se submete à vontade do Pai. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, a Escritura disse: vemos aqui como Cristo pode se solidarizar com seu povo sofredor. Vamos dizer justamente vai a realidade do sofrimento de Cristo para se conosco. Aliás, percebam que o texto no 4, verso 14, 16, firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não padecer-se das nossas fraquezas. Antes foi coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Erguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor aos Hebreus, para nós, amados irmãos, que na cruz o Senhor Jesus, no momento da sua encarnação e também no momento da crucificação, ele assumindo a nossa se compadece, porque foi em todas as circunstâncias experimentado, soube padecer, como eu já disse, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu sono, entristeceu-se, chorou, perdeu pessoas e sabe o que é perder pessoas queridas e amadas. Foi execrado, odiado, foi abandonado, foi traído. Por isso é que ele é o perfeito sumo sacerdote que se compadece de nós, porque experimentou as circunstâncias que experimentamos, mas, como o texto diz, sem pecado, e nele nós temos condições de também resistirmos, suportarmos, podemos ser firme a nossa confissão, porque ele penetrou os céus e agora nele nós achamos socorro em ocasião oportuna. Ele, ao assumir o nosso lugar, ao fazer o que nós não podemos fazer, ao vivenciar a sua humanidade perfeita, garantiu-nos alguém que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Alguém que conhece a natureza humana e nos entende. Não apenas porque é criador e não apenas aqui, não porque seria menos importante, porque já é suficiente para nos entender, mas porque assumiu o nosso lugar, vestiu os nossos calçados, vestiu as peles, os nossos calçados, melhor dizendo. Por isso o autor aos Hebreus ainda nos diz no capítulo 2, que em todas as coisas se tornasse Deus e fiel sumo sacerdote
coisas referentes a Deus e propiciação pelos pecados. É necessário que ele assumisse o nosso lugar. É necessário que ele o que era nosso, assumisse o nosso papel, para que pudesse. É porque ele assumiu o nosso, porque ele conhece os nossos dilemas e problemas, porque ele conhece a nossa humanidade, as limitações dela, é que podemos olhar para ele confiadamente, sabendo que nele acharemos socorro em ocasião. Ao dizer, vemos uma história nesse universo, mas desconhece pelo que é. Porém, Cristo nos ensina que é sede de justiça, que é Ele mesmo a fonte da água da vida. Depois que o homem pecou no jardim, permaneceu havendo a necessidade, por que estamos aqui, existimos, qual o sentido, qual o propósito da vida.